Na guerra de guerrilha, a gente tem que pegar os instrumentos para também guerrear. E respeito à mensagem dos estudantes e dos seus familiares. A ação política, nós vamos brigar até o fim, né? E vamos ganhar. E vamos tentar, e vamos desmoralizar e desqualificar o movimento. Essa é a história do Ian, um menino bem franzino, o caçula de 3 irmãos, um menino também muito peralta, que desde pequenininho se incomodava com algumas coisas na escola, querendo mudar sempre os detalhes, mudar o que ele não achava certo, queria tudo da forma dele. Até que um dia ele foi crescendo mais, tendo seus próprios sonhos, seus próprios ideais. Até que resolveu ocupar a escola. Ninguém tira o trono do estudar. O governador Geraldo Alckmin publicou hoje no Diário Oficial do Estado o decreto da reorganização escolar. A reorganização do ensino no estado de São Paulo continua gerando protestos. Hoje, os estudantes realizaram mais uma manifestação. Segundo a Secretaria da Educação, o objetivo da reorganização era melhorar o ensino. Chamam fotógrafos para registrar a violência. Um garoto é empurrado no chão. Aqui um vídeo de outro ângulo mostra Marco Cauê, que é presidente da União Municipal dos Estudantes, sendo agredido. A ideia surgiu quando teve a reorganização e a gente queria mudar alguma coisa. A gente queria mostrar que a gente tinha um poder ativo perante a sociedade. Então, quando eu vi aquela matéria sobre a Fernão Dias amanhecendo ocupada, com os alunos todos lá dentro, pedindo socorro para a sociedade, para que os olhos se voltassem aos estudantes, então foi um incentivo a mais, foi o estopim da ideia, foi o fator principal que fez com que a gente se organizasse de tal maneira. A ideia de ocupar a escola, para mim, veio no dia da ocupação. Eu era aluna do 3º ano e o Ian tinha combinado já a ocupação. Como eu tinha boicotado o Ceresp 3 dias antes, isso tinha dado uma repercussão muito grande na escola, porque a diretora causou um tumulto por causa disso, né? E o Ian ficou sabendo de mim por causa disso. Eu fui trabalhar, cheguei 5 horas do serviço e eu falei pra minha mãe que eu ia ocupar, falei pro meu pai e tal. Eles acharam bem ruim, eles assim, não iam muito com a ideia, mas mesmo assim a gente foi. Chegando na escola, todo mundo tava lá e ficou aquela dúvida, vamos ou não vamos? A gente falou, não, vamos. Eu tinha uma prova na primeira aula, eu fiz essa prova, pedi para a professora para mim ir no banheiro. No que eu fui no banheiro, ela autorizou, eu peguei os rojões e saí para fora da escola, estourei os rojões às 8 horas da noite e vi aquela turma toda saindo, batendo palma, com gritos de ordem, e foi a sensação mais maravilhosa que eu tive na minha vida. Foi, assim, arrepiante o momento em que os rojões se estouraram e você ouvia os alunos gritando que estava ocupado, que o Munhoz era nosso e que a gente ia estar ali para lutar. Então eles tiveram que acionar a polícia militar para fazer uma ocorrência de que a escola estava sendo ocupada e tinha um termo a ser assinado por 2 maiores de idade, que é onde entra a Kiara e o Douglas. Então, enquanto eles assinavam, eu discuti com o cabo da PM, que ele falou que a gente era invasor e tudo mais. Então eu dei a seguinte situação para ele. Se ele entrasse na casa dele durante a madrugada, se ele estaria ocupando a sua casa ou se ele estaria invadindo a sua casa. Ele disse que estaria ocupando porque a casa era dele. Então eu falei, a escola é nossa, então a gente está ocupando ela e vamos tomar posse do que é nosso. O Ian decidiu ocupar a escola e esses dias foram muito decisivos na vida de muitas pessoas, de alunos, de pais, de funcionários. Foram dias de tensão, de muitas vitórias, também de muitas lutas. Eram difíceis todos os dias. Não teve um dia que foi fácil pra gente, que nós conseguimos dormir. Jogavam bomba, pedra na escola, passava carro lá gritando e ninguém dormia. Era muito difícil.
Como ela também foi pega de surpresa, aí foi assim, tudo de correria de última hora. Ela ligou aqui em casa me dizendo que estava tendo ocupação da escola, que era pra gente ir lá, e a gente foi lá. Aí foi quando a gente se abraçou a causa também e trabalhou junto. Aí à noite, por exemplo, havia risco de pessoas irem lá depredar para depois jogar a culpa nos alunos, então a gente fazia ronda durante a noite, ficava em casa com o telefone sempre à disposição para qualquer evento eles ligavam, a gente iria lá. Mas apesar de todos esses problemas, a gente teve um incentivo e um apoio dos pais muito grande, inclusive dos meus próprios pais, no dia em que eu ocupei. Quando eu ocupei, eles já se prontificaram a nos ajudar. Os pais de diversos alunos, da Kiara, do Douglas, do Leonardo, então eles foram fundamentais realmente. O que eu achei mais interessante mesmo da ocupação, que foi o ponto fundamental, foi uma participação muito boa dos pais. A todo momento, desde quando eu falei pra eles, foi quando meu pai foi lá, meu pai me levou, meu pai pegou o carro, a gente foi onde buscou colchão, tudo, cobertas e deixando lá. Minha mãe participou da merenda, ela fez comida pro pessoal da ocupação. Meu pai participou da oficina de jardinagem e tal. E aí eles a todo momento participaram do meu lado. Eu não sei, é engraçado, foi uma sensação assim de muito prazer, porque a gente fez isso a vida toda, desde a derrubada da ditadura militar e depois eleição direta. Então, como a gente vinha, eu senti como se estivesse voltando aqueles trabalhos. Então, para mim foi muito bom, muito legal a gente rever assim, os filhos da gente começando a fazer aquilo que a gente já fez há muito tempo. E a questão das oficinas, pra gente ainda era uma ideia assim, meio difícil de ser aceita, porque tínhamos o medo que falaram pra gente que se a escola fosse aberta para esse tipo de coisa, a polícia poderia invadir e tal. Mas aí a gente entrou em contato com alguns universitários e tal, a gente pôde se esclarecer melhor, até mesmo entre os alunos, falavam, não, então a gente vai ter oficina. Foi onde a gente conseguiu começar a ter comunicação, foi onde a gente começou a chamar as pessoas para participar com a gente das oficinas e entrando em contato com todo mundo. Poxa, você sabe fazer isso? Você sabe dar tal palestra? Vem ensinar pra gente. O trabalho maior era de manter sempre a ordem dentro do movimento, fazer com que os alunos tivessem momentos mais de ocupação. Foi quando a gente teve a ideia de fazer a parte de jardinagem, de passar para a comunidade o contrário do que a mídia pregava, que é de vândalos, de bagunceiros. A gente botava que eles eram realmente zeladores da escola, eles estavam ali por uma causa nobre, que é a defesa da educação mesmo, né? E uma forma de participar é você estar dentro da escola. Então eu fiquei durante um ano como voluntário fazendo exatamente isso. E aí, lógico, eu já tive a ideia de fazer as crianças abraçar essa causa e tornar a escola mais bonita do que era antes da ocupação. Nessa história também existiram outros personagens, o governo, os secretários de educação de todo o país, inclusive da região. Polícia no pé, lembro eu e o José, com o Pablo na sessão, atravessar a rua e se depara com um canhão na mão, jogando sem identificação, irmão. O Estado faz a regra e a exceção, quem dera lei os homens fosse feita por todos os homens, não só por quem possui privilégio, no sobrenome a miséria, que está de um drone não acaba não com a fome. O governo não estava assim, vou fechar tantas escolas e deixar. Uma ou outra escola seria fechada e transformada em outro centro e alguma coisa. A proposta do governo era separar níveis de ensino, ou seja, você deixaria escolas só com o ensino, a parte final do ensino fundamental, e outras escolas só com alunos do curso de ensino médio. Você pode estruturar melhor essas escolas, enfim, você pode adequar melhor a escola às suas finalidades. A ocupação tinha uma pauta que é a defesa da escola pública. O ataque ele foi gigante, porque assim, o governador, além dos diversos ataques costumeiros à educação, ele disse, vou fechar escolas, vou fechar salas e turnos. Os alunos não é que eles foram errados, eles, em alguns casos, nem todos, porque nós temos até que considerar também
que haveria casos em que o aluno seria transferido da escola que ele estava para uma outra um pouco longe. Aí também teve hora aí que o aluno teve razão. Mas, acima de tudo, eu penso que faltou uma discussão da Secretaria de Educação, com os educadores da rede do Estado, com os pais, com os próprios alunos, mostrando para eles qual seria a vantagem daquele tipo de reorganização. Porque se a gente olha para o processo de reorganização, ela sequer foi votada, né? Então sequer houve um debate com o legislativo. Não tenha dúvida, a Constituição de 88 diz claro, a organização e funcionamento do ensino fundamental é prioritariamente função dos municípios. Ora, não vai pensar que não existe um aspecto político atrás dessa reorganização. Olha, em 96 nós reorganizamos, nós tiramos os quintos anos de em diante, que aquele tempo era a primeira e a quarta, nós tiramos, passamos para as outras escolas. Se o governo conseguir agora separar os alunos de ensino fundamental dos de ensino médio, com certeza ele vai negociar, ele não vai impor, não é uma medida impositiva, nada, mas ele vai chegar para os municípios e dizer, olha, você já tem até o quinto ano, fique até o nono, eu te dou mais tanto por aluno, eu te dou dinheiro para você fazer mais tantas escolas, é negociável. Bom, como aluno, eu vejo que isso foi totalmente autoritário. O Estado ele foi totalmente imperialista em fazer a reorganização, porque ele não buscou ver qual maneira seria melhor para o estudante, e sim ele queria ver a melhor maneira de ele fazer a gestão dele. Mas eu, como estudante, eu me senti numa ditadura. Eu tinha medo de sair com o uniforme de uma escola ocupada durante a madrugada para vir tomar banho, porque eu sabia que se a polícia, se eu encontrasse com uma viatura, por exemplo, eu certamente iria ser enquadrado, principalmente a da PM. E eu poderia ali apanhar num beco, sei lá. E com todos esses aspectos, com todos ocorrentes daqueles dias tensos, o Ian amadureceu. Está um aluno mais responsável, procurando se envolver mais com a sociedade também, não só olhando para o próprio umbigo. De uma forma geral, ele está um menino melhor. A gente pode revolucionar a nossa educação e até o nosso país. Para quê? Para a gente formar lá no futuro profissionais de qualidade, que a gente não sobreviva, mas viva. Eu acredito que eu criei uma responsabilidade a mais. Eu passei a ver as coisas de uma forma mais crítica e eu acho que isso construiu sim um amadurecimento para mim. E foi muito interessante ver de perto, porque era uma coisa assim, no primeiro dia, eles ali pensando como se organiza, como faz uma assembleia. 2 dias depois, sabiam fazer a assembleia, sabiam organizar o ato de rua, sabiam com quem falar, organizar as pautas. Então, até brincava que era uma aprendizagem na velocidade da luz. Nesses 10 dias de ocupação, eu tive mais cultura e mais aprendizado do que em um ano de escola. E nessa história existem muitos outros personagens com sonhos, muitas vezes desconhecidos, lutando por uma educação melhor, com o sonho de ser um dia pessoas melhores. Então, o grande sonho meu em relação à educação é que realmente se pense no maior investimento, onde se jogue todas as forças, seja exatamente em cima da educação, da formação do nosso... E que, uma coisa interessantíssima, não se faça apenas jovens inteligentes, que se crie jovens pensantes. Que ela seja pública, né? Porque me parece que essa é uma batalha, de que a escola exista enquanto escola pública, de gestão pública, que ela exista de forma gratuita, que ela seja universal. O grande avanço, primeiro, teríamos uma escola de tempo integral. Em seguida, uma escola com essas tecnologias disponíveis para que o aluno pudesse não só adquirir conhecimento, não só manusear o computador, o seu celular, fazer um diálogo de algumas coisas, mas que ele pudesse interagir, em que ele pudesse tornar a escola um ambiente de aprendizagem mais amplo. Que tal perguntarmos para os alunos, no sentido de ouvir o que eles têm de retorno para nós, para pensarmos em alternativas para solucionar algumas coisas, com direcionamento. Ele não vai fazer o papel do professor. Ele vai ter, enquanto aluno, condição de opinar, porque ele também é um ser pensante. Talvez num ambiente escolar fosse criado uma situação em que as pessoas se sentissem à vontade para discutir ideias, né?
O que a gente vê hoje na nossa situação política no país é que um ataca o outro, um agride o outro, ninguém ouve um ao outro. Então talvez que na escola fosse esse ambiente que a gente pudesse dividir as ideias e ter o mesmo objetivo, que é o crescimento geral. Por isso, nós decidimos a nossa decisão de adiar a reorganização, de rediscuti-la escola por escola com a comunidade, com os estudantes e, em especial, com os pais dos alunos. Em algumas horas desocuparemos o prédio da Escola Estadual José Aparecido Munhoz. Nesses 10 dias tive a honra de ter a melhor experiência, creio eu, da minha vida. Afinal, com as lutas vem mais ideias, com novas ideias vem novas lutas e com novas lutas vem novas vitórias. Afinal, nossa missão foi concretizada. Arthur Nogueira, 6/12/2015, 5h10 da manhã. Diário de um ocupante. Mas essa história ainda não acabou. Esperamos que apareçam muitos mais Ians para continuar com essa história. Todo dia a gente pensa que dorme, mas ninguém sabe o que acontece quando estamos todos dormindo. As pessoas deixam as suas camas e em conjunto seguem marchando para um ponto.